Olá, muito bem, senhoras e senhores. Hoje estou aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto que conheci muito recentemente. Como a maioria de vocês tem sabido, eu me tornei pupilo da psicóloga junguiana e astróloga Adriana Maria Kaiser. E nos últimos dias fui muito incentivado por ela a explorar mais a conexão entre a espiritualidade e a física quântica. E no meio dessa jornada de descoberta que eu posso chamar de única, eu acredito que nós podemos mergulhar nos mistérios do universo, explorando o profundo significado por trás da nossa existência e das interações que moldam a realidade. Então, isso é feito quando nós unimos os princípios da espiritualidade com as teorias evolucionárias da física quântica. Assim a gente consegue desvendar muitas verdades que transcendem as fronteiras do conhecimento convencional. Então, já que é para desconvencionalizar, eu gostaria de trabalhar as frases de um grande palestrante, um grande educador, professor, que é o Hélio Couto, por acaso indicação da psicóloga e astróloga Adriana Maria Kaiser. Para aqueles que tiverem interesse, posso estar passando o contato dela para vocês. Ele diz o seguinte: somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Com essa afirmação, o que eu consegui aprender é que isso ecoa. Acreditar que nós somos seres espirituais, tendo uma experiência humana, ecoa em todo o cosmos. Isso nos lembra da nossa conexão intrínseca com algo maior do que nós mesmos. Eu me pergunto, como antropólogo, se seria por isso que todo ser humano tem essa necessidade de Deus. Enfim, ao compreendermos que somos mais do que corpos físicos, nós abrimos as portas para uma compreensão mais profunda da nossa própria natureza. Se tiverem perguntas para fazer a respeito disso, por favor, iniciemos, discutamos. Até porque a realidade que experimentamos é apenas um reflexo direto da nossa consciência. Ou seja, os nossos pensamentos e crenças, eles moldam o mundo ao nosso redor. Eles criam uma realidade única para cada um de nós. Aqui novamente eu falo que como cientista social eu tenho algumas ressalvas em relação a isso. Entretanto, sigamos. Digo para vocês que quando a gente reconhece o poder de nossas mentes e a gente consegue assumir o controle da nossa vida, repito que tenho ressalvas em relação a essas afirmações, eu acredito que nós nos tornamos os co-criadores ativos da nossa própria jornada. Esse termo cocriação, ele é bastante utilizado pelo Hélio Couto, é bastante utilizado pela Adriana Kaiser. Entretanto, é um conceito já existente no continente africano desde 6.000 a.C. Então, claro que durante a época ali do Iluminismo, no século XVIII, se apropriaram dessas coisas como se fosse a descoberta do século. Mas é muito importante que a gente saiba que a ancestralidade africana já trabalhava com a cocriação. Por isso que quando nós vamos em um museu, seja no Museu do Olho em Curitiba, ou seja nos grandes museus de Londres, nos belgas, nos parisienses, e nós vemos aquelas esculturas e pinturas africanas, nós temos uma grande carência de saber quem foi que pintou, porque eles cocriavam, era para o todo.
Não havia competições, apenas cooperações. Então tudo era pensado no coletivo, tudo era pensado para o bem comum daqueles que estavam no universo. Enfim, e eu acredito que se nós queremos ser seres iluminados, a gente precisa crer no poder da intenção. Que, como dizem esses profissionais magníficos que tenho trabalhado aqui, o poder da intenção é a chave para criar a nossa realidade desejada. Então, quando a gente direciona a nossa atenção, a nossa energia para aquilo que verdadeiramente desejamos, a gente alinha as nossas intenções com as infinitas possibilidades do universo. A intenção é uma força poderosa que nos permite manifestar os nossos sonhos mais profundos e transformar as nossas vidas. Eu ainda tenho ressalvas em relação a isso. Ressalvas não, mas questionamentos. Essa é a palavra correta. Eu vou parar de ser polido assim, porque eu acho isso muito curioso. Eu acho que o que é uma ideia que se passa pela minha cabeça e o que é aquilo que eu de fato desejo. E o que é aquilo que o sistema está impondo que está além do que eu posso fazer. Precisamos tomar muito cuidado porque essas coisas elas beiram a meritocracia, coisa que a gente sabe que não existe. Enfim, sejamos intencionais, intensos, para que consigamos obter a intenção com cedilha, fazendo as coisas com a intenção com S. Eu acho que isso é o que faz com que a gente veja o amor como uma força, e não qualquer força, mas a força mais poderosa do universo. Como disse Jimi Hendrix, quando o amor pelo poder superar o poder do amor... Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a paz. O amor é a essência de toda a criação, porque Deus amou o mundo de tal maneira e Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é a força que une e transcende todas as barreiras. Ao cultivarmos o amor em nossos corações, abrimos espaço para a cura, a compaixão e a harmonia em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Um grande ensinamento de Cristo traduzido em palavras bonitas. Isto é sensacional. O que nos leva a desaguar naquilo que há uma grande resistência sobre o que entendemos hoje por gratidão. Gratidão é uma palavra tão bonita, mas acabou ficando tão tóxica com o passar do tempo. Então, para que o amor seja essa força mais poderosa no universo que há dentro de nós, sendo este nós mesmos, é necessário que a gente exercite a gratidão. A gratidão é a ponte que nos conecta com as bênçãos que desejamos. E quando a gente reconhece e aprecia as bênçãos presentes nas nossas vidas, e aqui eu me lembro de um hino de harpa cristã que é assim: conte as bênçãos, quantas bênçãos são. Quando nós contamos as bênçãos em nossas vidas, como diziam os meus irmãos escravizados, os bosquíamos, que foram lá para os Estados Unidos da América, mas eles diziam: todos os dias nós vamos preparar uma lista imaginária e vamos agradecer por 10 coisas, a começar pelo ar em nossos pulmões. Nós abrimos um espaço para receber ainda mais abundância e prosperidade em nossas vidas. A gratidão é uma prática poderosa que nos sintoniza com a energia positiva do universo.
Os nossos pensamentos, eles podem mudar o que acontece do lado de fora e o que acontece dentro de nós. Isso é a mais pura verdade. Por isso que é um sistema tão forte que nos massacra dia e noite. Quando estamos dormindo, quando estamos acordados, sempre cada um desses pensamentos que cultivamos cria uma impressão duradoura em nossa consciência. Isso influencia a nossa percepção da realidade. E nossas interações com o mundo também. Quando a gente escolhe os pensamentos positivos e construtivos, a gente consegue transformar nossa realidade de dentro para fora. Então, quando a gente escolhe os tijolos que nós vamos fazer a nossa casa, se eu escolho aqui um tijolo que com uma queda ele já cai, se eu escolho um tijolo maciço, se o tijolo vai ficar de pé ou deitado. Isso mostra como vai ser a minha casa. E assim, quem sabe, eu consiga construir a tal da felicidade verdadeira que a gente tanto procura. A felicidade verdadeira, ela vem de dentro e não de circunstâncias externas. A verdadeira felicidade é uma jornada interior, uma busca pela paz e contentamento que reside em nosso próprio ser. Como dizia Lamondozier, se é assim que se pronuncia o nome dele, ou será Lemon Dozier, je ne sais pas, I don't know. Mas ele falava muito sobre isso quando cantou Going Back to My Roots, canção original de Rich Havens, que ficou bastante conhecido pelo grupo Odyssey, ali no final dos anos 60 e início de 70. Ao olharmos para dentro de nós mesmos, encontramos a fonte eterna de alegria e plenitude. Por isso precisamos trabalhar muito nosso interior. Quando ele cantava Happiness is just a state of mind. Então a gente entende que a felicidade, ela é só um estado da mente. É uma questão de mentalidade. Aquilo que os gregos antigos aprenderam lá no Antigo Egito sobre a metanoia, essa mudança de pensamento. É assim que a gente constrói felicidade. E para construir a gente precisa aceitar. Porque quando a gente aceita as coisas é o primeiro passo para a transformação. Um pouco estoico isso, mas eu aprendi assistindo a série do Flash. Quando o pai adotivo dele diz: aceite o que pode mudar, aceite aquilo que não pode mudar e peça a Deus discernimento para saber diferenciar uma coisa da outra. Tô bebendo água com gosto de água sanitária. Vai ficar bem branquinho por dentro. Cruz, credo. Quando a gente aceita plenamente a nós mesmos, as circunstâncias de nossas vidas, e isso daqui é bem problemático. Porque o sistema, ele é do mal para pessoas como nós. Mas a gente libera a resistência. A gente abre espaço para a transformação e para o crescimento. É necessário que a gente reconheça a lagarta antes de virar a borboleta. A aceitação é o portal para uma vida de paz e realização. Por isso que tem pessoas que se contentam com tão pouco. E sem contar que não basta só a gente aceitar e continuar carregando um peso, um fardo horrorível, que é a culpa. Por isso
que a gente precisa exercer aquilo que Jesus falou que é pra gente fazer 40 vezes 7. Talvez eu esteja errado aqui. 7 vezes 70, perdão. 7 vezes 70. O perdão nos liberta do peso do passado e abre o espaço para o crescimento futuro. E o futuro acontece agora. Quando nós perdoamos a nós mesmos, aos outros, nós transcendemos o sofrimento e nos libertamos dessas correntes de passado que servem para nada. Me desculpe, mas servem para nada. A menos que sejam fotografias bonitas para lembrar de momentos bons, fora isso, para nada serve o passado. O perdão é um ato de amor. E a gente está vivendo o fim dos tempos onde o amor ele se esfria. Mas além de amor, ele também é compaixão. E isso nos permite seguir em frente. Com a tal da gratidão, com leveza. A vida ela é um espelho. Ela reflete de volta para nós tudo aquilo que a gente emana. É difícil a gente escolher aquilo que a gente vai pensar, mas só a gente pode fazer isso. Sabe? Cada experiência que a gente vive é um reflexo das nossas próprias vibrações, das nossas próprias energias. A gente fica tão apegado aqui com o mundo material, ó. Tô batendo em madeira, mas se eu tenho uma intenção ao bater nessa madeira, se eu bato ela com ódio, é necessário entender que tudo é uma onda. Eu estou emanando uma onda de ódio. Se eu sou carinhoso e eu falo carinho, eu estou emanando ondas de carinho. E tudo bem que o Siste ele vem para tirar tudo isso da gente. Jesus ele falou, no fim do tempo o amor esfriará. E esfria mesmo. Precisamos andar na contramão desse mundo. É muito difícil nadar contra uma correnteza. Mas é por isso que pessoas como nós estamos tendo acesso a este conhecimento, não porque somos super especiais, mas para que possamos co-criar com isso. Co-criar. Assumir responsabilidades por nossas escolhas, por nossas ações. Eu diria que nós assumiríamos o controle de nossas vidas, mas esse papo de controle é uma besteira. A gente molda o nosso destino quando a gente administra as nossas vidas. Quando a gente disciplina a nossa vida, disciplina a liberdade, não pense diferente disso. Tudo que nós buscamos está dentro de nós. Eu acho muito triste haver um espelho e toda a tecnologia que é um espelho e essa coisa toda, e a gente olha ali para ele e a gente só consegue ver o que está do lado de fora. Enfim, os desafios que a gente enfrenta ao longo dessa nossa jornada, eu acho que são só oportunidades disfarçadas de crescimento, de expansão. Isso é bíblico também. Quando você fala assim, Deus, me dá sabedoria, Ele dá provas. Ele dá provas, Ele não entrega o conhecimento assim de mão dada. Enfim. Uma coisa eu aprendi quando eu entrei numa faculdade que eu não queria fazer. Estou tendo contato com outro conhecimento, e isso já é válido. E eu estou aqui
não querendo estar, eu aceito isso porque no momento não tenho outra possibilidade. Então eu vou trabalhar cada vez mais a minha capacidade em resolução de conflitos. Isso é a tal da resiliência que tanto procuram hoje. Sabedoria, resiliência. Se a gente traz essas coisas para nossa mente, ela se torna uma ferramenta poderosa que a gente tem que usar com sabedoria e resiliência. É a ferramenta mais poderosa que a gente possui, capaz de criar, moldar a realidade ao nosso redor, a realidade dentro de nós, a forma com que nós vemos o mundo. Eu acho muito interessante o que eu aprendi com a Marilena Chauí. O uso da palavra cultura. A cultura é cuidar de água. A agrocultura é cuidar da terra. Deu um branco agora, eu ia trazer vários exemplos com cultura, mas, enfim. Pense em todas as palavras com cultura, de sufixo cultura, que nós conhecemos. Isso a cultura é cultivar alguma coisa, é cuidar de alguma coisa. Se as nossas mentes são um campo vazio, esperando ser plantado, como nós vamos cultivar esse campo? Pensamentos positivos, construtivos, elevadores de consciência, pensamentos transformadores de vida, enfim. Para essas coisas, nós temos o tempo. O tempo ele pode ser um grande aliado, mas o maior inimigo de todos também. Porque o tempo ele é só uma ilusão. O momento presente é tudo que a gente realmente tem. O passado é uma memória, o futuro é uma possibilidade. Então o presente ele é a única realidade. Nossa, Alexandre, então por conta disso eu vou fazer um monte de besteira e amanhã vai passar. Meu amigo, minha amiga, todo ser humano tem o direito de ir e vir. Liberdade de expressão, livre-arbítrio, faz o que der na tua cabeça. Mas uma coisa é um fato. Como só o presente existe, quem passa o presente fumando, daqui a algum tempo, no futuro, em um dia em que o futuro também será presente, você vai colher os malefícios de fumar. Se você passou a maior parte do tempo bebendo, a mesma coisa também. Se você passou a maior parte do tempo xingando, maltratando, manipulando, você vai viver o câncer emocional, o câncer físico, o câncer social, o câncer espiritual. Por conta de todos esses problemas. Então, quando a gente vive plenamente o presente, tendo conhecimento do presente que o presente é, nós experimentamos plenitude, uma plenitude de vida. A gente encontra paz, serenidade, quando a gente escolhe ter presentes saudáveis. Para a gente construir esse presente saudável, é necessário que a gente trabalhe a autenticidade. A nossa autenticidade, que é a chave para uma vida significativa e realizada.
Sabe? Quando a gente honra a nossa verdadeira essência, quando nós pegamos o nosso daimon, hein? Pegamos aí a aceitação daquilo que somos de verdade, isso a gente só consegue descobrir com muito autoconhecimento. E nós sempre vamos descobrir que somos um ser que está aprendendo pra caramba. Quando a gente começa a se expressar de maneira autêntica e para com essa palhaçada de ficar querendo agradar, a gente cria uma vida alinhada com os nossos valores, com os nossos propósitos mais profundos. A autenticidade, ela é a base de relacionamentos significativos, de realização pessoal. E se não tá bom do jeito que tá, então vamos para mudança. Mudança é inevitável. Se eu quero essa autenticidade e eu não consigo alcançar de jeito nenhum, eu preciso mudar. Não para agradar os outros, mas para eu melhorar. Até porque se eu quero cuidar do nós, eu preciso estar bem. A mudança é inevitável. Não é o Thanos, não, é a mudança. A nossa capacidade de adaptar e... como eu posso dizer isso? Eu acho que a nossa capacidade de se adaptar, ela determina essa resiliência. O quanto a gente estica e volta. E quando a gente volta, a gente tem que absorver, quando tá lá na frente, esticou, ó. Tchum, absorve tudo que tá lá na frente, tudo que é bom, e a gente volta pra cá, pra onde nós estamos. Ah, mas eu vou cometer erros. Para com essa palhaçada de ficar idolatrando o erro. Para com essa palhaçada de ficar idolatrando a... como se chama? A limitação. A vida é jornada. Destino certo só a morte. Se a vida é jornada, uma jornada de mudanças, transformações constantes, vamos abraçar a mudança com flexibilidade. Vamos abraçar a mudança com resiliência. Vamos crescer em força e sabedoria. E essa força que eu falo de força física, força mental, força espiritual, força emocional, força social. A gente precisa ser capacitado para enfrentar os desafios da vida. Não são poucos. Mesmo com todas as mazelas que o sistema arma para nós, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Não dá para entender o que é o sofrimento do outro. Cada pessoa que encontramos é um reflexo daquilo de nós mesmos, uma oportunidade de aprendizado. Se a vida é jornada, então por que algumas pessoas nos chamam tanto a atenção? Essas interações que a gente tem com o outro, elas sempre refletem as nossas próprias percepções, nossas próprias projeções internas. Já repararam nisso? E aí, quando a gente reconhece o espelho que cada pessoa representa, a gente aprende muitas lições valiosas sobre nós mesmos, na maioria das vezes. Mas a gente também aprende sobre o mundo. Se dentro de nós há um universo, com certeza o autoconhecimento nos trará grandes conhecimentos de mundo. E toda vez que nós saímos para o mundo, toda vez que a gente viaja, toda vez que a gente se relaciona, a gente também aprende muita coisa. O universo, ele conspira a nosso favor quando a gente consegue alinhar as nossas intenções com um bem maior. Isso daqui
É algo muito forte para mim, porque eu descobri recentemente que eu não vim para o mundo para uma família nuclear. Não que eu não possa ter, mas meu bem maior é voltado para minha geração. E o que conspira a nosso favor quando a gente alinha essas intenções com causas maiores, com significados maiores do que nós mesmos, o universo ele nos apoia. Ele nos guia em direção ao nosso propósito mais elevado. Eu acho que o momento que eu passo, ele é bastante turbulento. Bastante. Mas quando me deparo com essas coisas, eu encontro paz e até um pouco de serenidade. A paz, uma paz assim, diária, que tem prazo, tem tempo cronos. Mas eu consigo encontrar muito do tempo kairos dentro de tudo isso. Porque quando eu tô nesse tempo de qualidade com o autoconhecimento, eu percebo que a verdadeira abundância vem da consciência da nossa própria divindade. E a gente para de ficar se preocupando com riqueza material. A gente começa a se preocupar com a nossa consciência, com a nossa conexão das coisas que realmente têm significado. Aí a abundância é ilimitada. E colocaram na nossa cabeça que tudo é sobre ganhar dinheiro. Quem fez isso, conseguiu dinheiro. E depois que conseguem o dinheiro, correm atrás de tudo isso que estou entregando de graça hoje. Nossa jornada espiritual. A gente precisa voltar, retornar à nossa verdadeira essência. Éramos poeira dentro das estrelas. Somos filhos de Deus. Filhos e filhas de Deus. E essa jornada que a gente pode chamar de espiritual é uma jornada de autodescoberta, autorrealização. É um caminho para ser, para fazer. Ter esse desejo de constante busca pela verdadeira essência que reside dentro de cada um de nós. Se a gente se reconectar com a nossa essência mais profunda, a gente vai encontrar paz. Vamos encontrar harmonia. E com certeza teremos vidas realizadas. Já para concluir, eu percebo que nossas mentes são instrumentos poderosos, multifacetados, que são de fato uma lente que nos ajuda a perceber o universo para frente dos nossos olhos e para trás deles. Nós processamos essas informações, tomamos decisões
E se não fosse pela mente, não haveria maneira mais profunda de moldar a nossa própria realidade. Cuide da sua mente. Cuidemos de nossas mentes. Ela é o veículo primordial através do qual navegamos pela nossa vida e interagimos com esses cosmos de possibilidades. No entanto, é crucial não esquecer que somos mais do que meras entidades pensantes. Não põe essa porcaria na tua cabeça de que eu sou um ser humano especial. Eu sou Peter Parker, uma aranha vai me morder e eu vou ser o cara mais legal do mundo. Para com essa porcaria. Desculpe falar assim, mas para com isso, tira isso da sua cabeça. Somos em essência seres espirituais imersos em uma experiência humana. Repito. Nossa verdadeira natureza reside em nosso espírito. Cuide do seu espírito. Eu cuido do meu espírito. Nossa consciência, essa é eterna. Essa é imutável. Pense coisas boas, faça coisas boas para os outros. Vamos fazer isso. Fala comigo, vamos se ajudar. Quando a gente reconhecer o poder intrínseco da nossa mente, quando a gente alinhar os nossos pensamentos e intenções com o nosso espírito, ou seja, o espírito tem que estar equilibrado, tem que estar bem cuidado, teremos a capacidade de criar uma existência repleta de propósito, paz, realização. É por isso que eu, Alexandre César Filho, todos os dias que eu acordo, eu tenho que fazer, da hora que eu abro o olho até a hora que eu fecho o olho de novo. Mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja em sentimento, que não são coisas abstratas. São essas ondas que mencionei que são criadas. Eu tenho muito o que fazer. O meu tempo é muito valioso. Cada pensamento que cultivamos, cada palavra que pronunciamos, cada ação que empreendemos molda a nossa realidade e influencia o mundo. Ao nosso redor, obviamente. Isso daqui é muito cristão também. Exatamente essa frase. Cada palavra, cada pensamento cultivado, pronunciado, cada ação empreendida molda a nossa realidade e influencia o mundo ao nosso redor. Crê no Senhor, a Deus, e será salvo tu e tua casa. Eu não quero entrar nisso aqui agora. Qualquer coisa você me pergunte depois o que eu quis dizer com isso. Portanto, é de suma importância que cultivemos pensamentos positivos. Não estou falando positivo de ser um babaca, desculpa, ser uma pessoa boba que fica aí. Ai, meu Deus, olha aqui, ó. Eu tô chovendo, minha casa tá alagando aqui. Tá entrando água de esgoto aqui, eu vou pegar leptospirose e vou morrer. Não é nada disso. Pensamento positivo é você reconhecer que eu tô na merda. Desculpe o palavreado, minha vida está uma porcaria. Mas isso vai melhorar. Eu vou fazer isso melhorar. Eu utilizarei as ferramentas necessárias da sabedoria e da resiliência para fazer isso aqui melhorar. Mantenhamos essa atitude de gratidão. Pratiquemos o amor, a compaixão em todas as nossas interações. Confesso para vocês uma coisa pessoal que no momento atual eu passo por muito estresse, biologicamente falando. Meu corpo está muito estressado, eu não durmo direito, eu não como direito.
e tenho trabalhado para mudar essa realidade. Entretanto, eu jamais vou agir com estupidez propositalmente. Sempre busco tratar as pessoas com o máximo de gentileza e generosidade, educação. Desde o meu pensamento, desde o meu sentimento, desde a minha palavra, com certeza nas minhas ações. Quando a gente faz isso, a gente não enriquece a nossa própria vida. A gente contribui para uma elevação de consciência coletiva. A gente contribui para o bem-estar do universo como um todo. Lembre-se, a mente é uma ferramenta, mas você é mestre dessa ferramenta. Você tem poder de criar sua própria realidade, de moldar seu próprio destino, mesmo que internamente. Use sua mente com sabedoria. Eu desejo para você discernimento. Discernimento a todos nós.